menos na cidade, é assim. Outra infração que a gente observa muito é ultrapassar ou furar o semáforo vermelho, principalmente o motoqueiro. É o que nossos colegas já falaram anteriormente, né? Não confiar em semáforo aberto, principalmente de madrugada, né? Eles escuro, eles passam de repente. A gente, como profissional, tem que estar atento. É uma infração que a gente nota muito. Outra é elementar também, excesso de velocidade, não só na estrada, não. Nós estamos no nosso meio particular, mas na cidade também, o limite às vezes é 40, as pessoas querem dar 80. Isso aí pode gerar realmente acidentes, abusos, até mesmo mortes, conforme a gente observa. Outra infração que no nosso caso, né, como profissionais no serviço do ônibus, é estacionamento irregular. Principalmente quem trabalha em linha do centro, que é o meu caso, de alguns outros colegas aqui, as arroz e outros mais, as pessoas simplesmente estacionam onde deveria o ônibus parar já, dar o embarque ou desembarque do estacionamento. Então isso é o dia a dia, o cotidiano, o que é pior, a gente não observa ninguém fazer nada para resolver isso. Né? Aliás, às vezes a gente observa o agente de trânsito chegar nessa situação, ao invés dele autuar ou guinchar, ele fica apitando para pessoas guinchar e tirar do carro. Não sei se é uma norma, não sei se qual é o procedimento deles. Mas a pessoa já está numa situação de irregularidade, está causando um transtorno, está gerando um risco de acidente. E a pessoa, a autoridade vem simplesmente quer blasear, não acontece nada. Com certeza essa pessoa, numa outra autoridade, não vai colocar o carro estacionado de maneira irregular. Só aprende a punição. Outra coisa que a gente observa como infração é não dar preferência ao pedestre, principalmente em faixa. Quando nós falamos faixa, não é a faixa no semáforo, aquelas faixas onde não há uma sinalização, mas é um local de fluxo de pedestre. Um exemplo, Álvaro Soares ali, próximo ali a Rogeira. Então, se não tiver um agente de trânsito ali, os motoristas não vão os pedestres passarem na faixa. Então, a gente observa muito isso aí. Outra coisa, depois o Pedro vai passar lá. Só sobre a faixa de pedestre, teve uma reportagem na TV também, falando que vai se tornar lei. O motorista que desrespeitar o pedestre vai ser multado. E citou o maior exemplo no Brasil de motoristas que dão faixa, que dão preferência ao pedestre em Brasília. O pedestre pôs o pé e acenou com a mão, os motoristas todos param. Então, isso envolvendo nesse ponto aqui de infração. Não dar preferência ao pedestre. Lembrando que isso estão tentando se tornar lei. No país, Outra coisa que a gente observa é pessoa autorizada, né? Se você sair na madrugada, principalmente a nossa empresa STU, ali é um fluxo de veículo que passa de madrugada que vem lá do. Como é que é o nome da rua? Ali acidente é direto. Você percebe que as pessoas passam totalmente alcoolizadas, né? Em altíssima velocidade. Já ocorreu um acidente quase fatal, inclusive um amigo nosso que perdeu a perna na frente da STU. fatal. Já aconteceu acidente fatal ali. Então a gente percebe que as pessoas passam ali no lugar alcoolizadas, drogadas. A gente observa isso. Outra infração que a gente observa muito no trânsito, e às vezes, infelizmente, a gente se sente até envergonhado de falar isso, que a gente vê colegas nossos fazer isso, é a falta de educação, maus costumes. Por qualquer coisinha, as pessoas já estão mostrando o dedo, já estão mandando aquele lugar que não deveria mandar. Isso gera atrito, isso gera confusão, bate-boca. Às vezes saem no tapa para não dizer outra coisa, gera agressões e, em alguns casos, até mesmo morte. Então, nós que somos profissionais devemos dar exemplo nisso. A gente tem que lembrar que a gente não está sozinho no ônibus. Às vezes tem 80 pessoas observando você. Se você está lá xingando, metendo a boca, o que vocês estão pensando, não? Esse cara não está mal, ele quer descer logo. Né? Ele deveria dar exemplo. Por exemplo, comigo já aconteceu que numa situação de risco, de quase acontecer um acidente, quase a gente xingou. Eu fiquei quieto. Tanto que irritou o passageiro, né? Eu fiquei quieto. Não bateu, não aconteceu nada, não vai embora. Então acho que nós devemos pensar um pouquinho mais em dar bom exemplo. Nós somos profissionais, eu sempre penso assim. Eu sou profissional, quem está lá fora não é. Então eu tenho que ser melhor que ele, no bom sentido, né? Superior. Melhor no
no sentido de aplicar as leis e dirigir de maneira correta. Aí passou para a parte de sugestões. Quais seriam as sugestões que poderiam ser dadas? Primeira sugestão é uma fiscalização mais rigorosa. É difícil porque não tem como o policial estar em cada lugar. Não tem como. Mas deveria haver mais rigor. Por exemplo, um carro está estacionado num lugar que é irregular, ponto de ônibus. Manter um guincho no centro da cidade, a prefeitura ficaria rica num ano. Vai guinchando e vai levando, ele vai buscar lá. Ele sabe que ele está errado. Se acontecer isso, a pessoa nunca mais estaciona num lugar irregular. Aí ele sabe que não vai acontecer nada. Na pior das hipóteses, uma multinha lá e depois não jeito de quebrar. Então, isso não é polícia. Sem se falar de situações mais graves, que às vezes tira-se a vida de uma pessoa, paga a sua criança e vai embora. Deveria ser mais rigoroso. Outra sugestão que nós colocamos aqui. A Gabi fica quieta, nós estamos falando. Mas é verdade. Nós estamos falando. A Gabi vai dar uma multa, ele acaba pondo no ônibus. Põe seu carro na frente do sua casa. Tá com nós aqui, fica quieta. A lei aqui, filha. Magali, fica quieta aí, Magali. Fica quieta aí que nós agora é chefe aqui. Depois você fala lá, Magali. Depois você vem falar. Não, na sua você não falou. Eu sou dos fundos. Dá licença, Tem moda. outra coisa aqui que nós colocamos como sugestão, também não sei como é feito isso, faz muito tempo que eu tirei carta, mas a gente percebe que as pessoas que tiram a habilitação de dia são muito mal treinadas, estão despreparadas para pegar um veículo e sair dirigindo. Pegar uma estrada, dirigir à noite, a pessoa acha que dirigir à noite é a mesma coisa de dia. Ele acha que com piso molhado é igualzinho piso seco. O carro vai parar igualzinho. Então, eu percebo, do meu ponto de vista, do nosso aqui, que as pessoas são muito mal preparadas nas autoescolas. Deveria ser haver uma preparação melhor dos instrutores, exatamente, para ajudar esses novatos. Uma vez foi sugerido lá na STU, por que não passar certos filmes que passam para nós, que já somos profissionais? Por exemplo, o que acontece com uma pessoa quando um carro passa em cima da cabeça da pessoa? Acho que ele deveria mostrar isso para as pessoas. Aí o instrutor falou, isso pode traumatizar o novato. Bom, mas vai traumatizar? Bom, mas se ele não souber o que acontece com o ser humano num acidente grave, ele nunca vai estar consciente do que é um acidente grave. Ele tem que entender o que é. Tanto é assim como nós sentimos e ver aquelas cenas, talvez eu pensei, poderia ser um filho meu, poderia ser meu pai nessa situação. E aí, então eu vou tomar cuidado. Então a gente percebe que as pessoas são muito mal preparadas para se pegar um veículo. Né? O veículo pode se transformar numa arma, você sabe disso. Né? É uma coisa maravilhosa, mas pode ser uma arma. Podemos tirar vidas. Né? Uma outra sugestão que nós vemos aqui para melhorar essas infrações, né? Pode dar para falar agora. É a nossa engenharia de trânsito da nossa querida URGS, né? É ruim demais. Porque eles fazem algumas coisas com a boa intenção, mas não acertam. Isso nós estávamos conversando até com o professor ontem. Né? Por exemplo, em momento algum, o engenheiro da URGS vem até nós que estamos no dia a dia e pergunta para nós que estamos vivenciando o que nós achamos que poderia melhorar naquele percurso. Eles não vêm perguntar. Eles ficam no escritório, eles não usam ônibus, eles não sabem o que é dirigir um ônibus. Entendeu? Então eles vêm perguntar para nós que estamos no dia a dia, mas isso hipótese alguma acontece. Aí o que eles fazem? Colocam um ponto debaixo de árvore, um galho, como você vai parar o ônibus ali? Debaixo de semáforo? É, debaixo de semáforo. Aí eles fazem um risco para você estacionar o ônibus, só que cabe no Fusca. Eles acham que o ônibus tem que caber ali. Até comentei com o professor Wagner ontem, ali na Washington Luiz, o único ponto que realmente a demarcação lá em amarelo era suficiente para a gente entrar e estacionar direitinho e sair adequadamente, não sei quem mandou dessa algum engenheiro, eles vieram e reduziram aquele espaço para colocar mais um estacionamento e mais um carro. Agora você chega com o ônibus e você não consegue encostar, porque o espaço é muito grande. Então será que ele entende que ônibus? Ele entende o tamanho que é o veículo, ele precisa de espaço, pontos em cima. 7 de setembro com Miranda Azevedo, quem faz o Viacento sabe que é o ponto na esquina, isso é um absurdo. Como que é parar na esquina? Quem entra na esquina ele é a traseira do ônibus.
Ali já tem essa Eu fiz a informação isso faz 5 anos, o ponto está lá. Por isso que nós colocamos aqui, a engenharia da URBS deveria ser mudada, né? Ou ensinar É só eles. dizer que eles estão. Outra coisa que nós colocamos como sugestão aqui, capacitar melhor os agentes de trânsito. Outra coisa, capacitar os agentes de trânsito. Eu não sei quem treina eles, não sei quem os capacita. A gente entende que eles têm boas intenções, só ali para ajudar, pelo menos eu entendo isso. Já observei algumas situações que eles nos ajudam realmente. Mas se percebe que eles não estão preparados adequadamente. Não preparados de maneira geral, mas adequadamente. Por exemplo, eu fui multado debaixo de um semáforo. O agente de trânsito, ele achou que eu passei no semáforo vermelho com ônibus. Só que debaixo do semáforo, como a Leonora falou, tinha um monte de ônibus. Então o que aconteceu? Eu parei no ponto, só para vocês entenderem. Parei no ponto, desembarque, semáforo verde para mim. Um veículo pesado, aquele tamanho, quase 15 metros de comprimento. Eu saio em primeira marcha, estou saindo, deu amarelo. O que eu faço? Se eu paro o carro, eu fico no meio da rua, em cima da faixa de pedestre. Até eu terminar de passar com um veículo daquele tamanho, o semáforo já mudou. Aí o agente de trânsito olha a traseira do ônibus passando no vermelho, ele acha que você passou no vermelho. E me multou. Então isso é a falta de preparo, ele não entende. Ele acha que um Fórmula 1 em um ano é igualzinho. Anda igual, é o mesmo tamanho, o mesmo comprimento, sai com a mesma canha. Ele não é isso. Deveria ser preparar melhor essas pessoas, para ele autuar realmente quem deveria ser autuado. Outra coisa, foi dado aqui um exemplo, né? Aí o Félix, passou mais algum detalhe, né? Aí você pediu para dar exemplo, né? Aí eu já comentei os exemplos que foi colocado aqui, eu já foi comentado. Uma outra sugestão que os colegas deram aqui, não sei qual é a intenção da outra, é ter faixas exclusivas para ônibus em algumas avenidas de altos fluxos de veículos. Então a gente entende que se você tem uma faixa livre, você vai rodar mais rápido dentro do limite de velocidade, logicamente, vai evitar os congestionamentos. Existem alguns lugares, por exemplo, no centro, não deveria haver estacionamento de veículo, é um absurdo. Ruas que cabem 2 charretas, eles querem que caiba não sei quantos carros e mais um estacionamento. A licença da rua 7 de setembro, há pouco tempo atrás, ela permitia estacionamento dos 2 lados. Você só passava no meio. Aí um cachorro foi atropelado lá para a cidade inteira. Quer dizer, não tem como você passar. E aí alguém abriu a luz depois de muitos anos, tiraram o estacionamento de um lado, mas ainda mantém do outro lado. Né? A vida é esse fluxo limpo, blocos estacionados, travessas, mais um. Então essa é uma outra sugestão que eu vou dar aqui. Aí a última sugestão, que é uma que eu, inclusive na minha defesa dessa multa, que por sinal depois eu ganhei, depois de 2 tentativas, semáforos com dispositivos luminosos sequencial. Não sei se o termo é esse, técnico, não sei se é esse, mas na verdade é aquele semáforo que vem mostrando para você, ele vai abrir ou fechar. Todos os semáforos deveriam ser assim. E não dá para você adivinhar que o semáforo vai fechar. Você está chegando nele, no meio daquele tamanho. Aí ele deu amarelo, os caras meteu o pé no meio, derruba todo mundo lá dentro, ele faz. Mesmo que você esteja dentro do limite da cidade, não tem como. O ônibus é diferente de carro. Se eu der uma freada, eu derrubo um idosinho ali dentro que quebra uma cabeça, eu estou lascado. Dá licença, irmão. Aquele semáforo da rodoviária, se não tem um engenheiro competente para arrumar aquilo, vai ter um para fazer isso. Porque você vê a canseira que dá aquele semáforo. Não tem como passar lá. Ali é um estresse total. Porque ninguém toma conta daquilo. Cadê a URBS, cadê a fiscalização, o amarelinho? Não tem como trabalhar ali. A gente trabalha porque a gente precisa passar lá. Mas isso que a gente colocou.